Olá pessoal! Se você quer saber agora sobre a parte espiritual da jornada do cadeirante, acompanha comigo nesse vídeo. Olá pessoal, seja bem-vindo agora à segunda parte da jornada do cadeirante. Muito bem-vindo aqui ao nosso canal Olhar Invisível, eu sou o Guido e agora você vai ficar com a segunda parte da jornada do cadeirante, que é a parte espiritual. Então a gente vai abordar os seguintes tópicos aí nessa parte espiritual. 1. Como que o cadeirante se sente após o desencarne? Ou seja, quando o cadeirante desencarna, ou seja, quando o corpo dele morre e ele se vê no mundo espiritual livre do corpo, né? 2. Como que o cadeirante se vê quando ele está projetado? Ou seja, o corpo dele está dormindo, mas ele sai do corpo, né? E aí com isso ele consegue realizar suas atividades aí de forma projetiva. 3. Por que uma pessoa fica cadeirante? Será que isso é karma? Será que isso é um instrumento que o plano espiritual utiliza para a evolução dele? Vamos ver isso tudo nesses 3 tópicos, tá? Então, para que você tenha o conteúdo completo desses 3 tópicos, fica com a gente até o final, tá? Deixa o like aí com a gente e ajuda a gente a divulgar esse canal, tá bom? Então vamos lá. Tópico 1. Como que o cadeirante se vê após o seu próprio desencarne, né? É uma questão bem interessante de se perguntar. Se você já estudou bastante a respeito da literatura espírita ou espiritualista, ou se você é um médium com bastante experiência na área, ou mesmo que você não tenha tanta experiência, mas se você já foi no centro espírita e você já participou de uma sessão mediúnica, você deve ter percebido muitos espíritos que chegam aqui pedindo socorro, né? E eles chegam muito confusos, muito perturbados. Às vezes um espírito, por exemplo, que está alcoolizado, e por ele estar alcoolizado, carrega essas questões do álcool com ele, mesmo sendo um espírito, né? Carrega as feições, carrega o comportamental da pessoa alcoolizada, né? Se é um espírito, por exemplo, que desencarnou através de um tiro na cabeça, por exemplo, um assassinato, esse espírito pode ter, por exemplo, muita dor de cabeça, esse espírito pode ter uma confusão mental por conta do trauma do tiro, né? Enfim. Então o espírito muitas vezes ele carrega muitos traços daquilo que ele vivenciou. Quando isso passa por uma deficiência física, como o fato do cadeirante, como que ele fica, né? Será que ele carrega os traços da questão de ser cadeirante? Depende, tá? Depende do nível evolutivo do espírito, tá? Se for um espírito do nível evolutivo como o nosso, né, é capaz sim de que ele carregue certos traços, né, da deficiência dele por causa da conexão psíquica que ele tem com a deficiência dele, né, física, né, do corpo físico, e aí acaba mesmo acontecendo do espírito ter dificuldade de andar, da dificuldade que ele tem de volitar. Então corre até casos de que o plano espiritual até plasma uma cadeira de rodas para ele se movimentar lá na cidade astral, né, lá no mundo espiritual. Né? Por quê? Porque o espírito sente necessidade disso ainda até durante o seu tratamento lá no hospital, em alguns centros de reabilitação que nós temos nas colônias, né? Porque nós também temos, assim aqui como a gente tem centros de reabilitação aqui que cuidam das pessoas que têm deficiência física, que prestam serviço de fisioterapia. Aqui em Florianópolis, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, próximo ao Hospital Infantil, o CCR, né, que é o Centro Catarinense de Reabilitação. É um centro público, né, sustentado pelo Estado, e lá você encontra fisioterapia, né, se você tem problemas aí relacionados, por exemplo, a questões motoras aí, né, lá você consegue atendimento pelo SUS aí de fisioterapia. Então fica já a dica aí no vídeo, tá? E por que eu estou falando disso? Porque lá no mundo espiritual você também tem centros de reabilitação para pessoas que desencarnaram e tinham deficiência física. Então lá o que eles vão aprender? Eles vão aprender a se desconectar psiquicamente, a se desconectarem da deficiência corpórea que eles tinham. Então, quando isso acontece, o espírito ele vai passar a entender como se fosse assim, olha, a sua deficiência não está mais no seu corpo espiritual.
A sua deficiência ela está no seu corpo físico. Só que agora o seu corpo físico já não funciona mais, né? Você já partiu do seu corpo físico. Então agora você está com o seu corpo espiritual, você está aqui conosco em espírito e por isso agora você pode voltar a andar, agora você pode voltar a volitar. Então o primeiro passo é reaprender a andar de novo, né? Ou seja, o espírito recupera no corpo espiritual aquelas funções motoras básicas de andar, de engatinhar, aquela coisa toda. Esse é o procedimento que acontece com o cadeirante quando ele desencarna. Tá? Ah, Guido, mas tem que ter merecimento? Claro que tem que ter merecimento, né? O nazista, por exemplo, que torturou milhares de pessoas na Segunda Guerra Mundial, de repente ele toma um tiro e fica cadeirante, né? E vive aqui uma vida inteira de cadeirante, o fato de ele ser cadeirante não apaga tudo que ele fez. Então, quando ele chegar lá no mundo espiritual, ele vai colher as coisas que ele plantou e, claro, depois vai ter todo um trabalho para ele recuperar isso aí, ter uma nova encarnação, resgatar isso daí. Então, essa questão do merecimento acontece também. O tópico 2 seria o seguinte: como que o cadeirante consegue fazer suas atividades projetivas, né? As suas atividades projetivas, o que é? Quando ele dorme, o corpo físico dorme, ele sai do corpo. E como ele fica quando ele sai do corpo, né? Será que ele consegue sair do corpo e fazer as suas atividades sem plasmar uma cadeira de rodas? Será que ele consegue volitar? Será que ele consegue realmente se desconectar e deixar a deficiência dele só no corpo físico, né? Enquanto ele realiza suas tarefas e depois, quando ele volta, ele retoma a postura de cadeirante, né? Será que isso é assim? Via de regra, tá? Tudo isso vai depender do nível de lucidez que esse espírito tem, tá? Se ele for um espírito já ativo, já galgou certas etapas evolutivas, né? Se ele já teve algumas conquistas espirituais, ele tem méritos para isso, sim, ele consegue. Por quê? Porque ele, através do merecimento dele, ele vai estudar a respeito da espiritualidade, vai aprender, vai estudar a respeito de projeção da consciência, né? Que é a jornada que todos nós aí da espiritualidade a gente estuda, a gente aprende e tal. E quando ele faz isso, ele pode vir a ter também, a conquistar isso, essa faculdade da projeção consciente. Quando ele faz isso, ele aprende lá no mundo espiritual que realmente a deficiência dele só fica no corpo físico, que ele pode fazer as coisas que ele precisa, né, volitar, ele pode flutuar, ele pode andar com o corpo espiritual. Então ele realmente acaba vivendo duas vidas, né? Porque quando ele volta para o corpo, ele é cadeirante de fato. Agora, quando ele sai do corpo, ele vai ter todas as funções preservadas, né? Desde que ele seja um projetor lúcido, que ele tenha um alto nível de lucidez durante a sua projeção, né? E quais são as vantagens disso? Bom, imagina o seguinte, tá? Imagina que ele está num local, o cadeirante, e ele precisa alcançar um livro, ele precisa ler um livro. Mas esse livro está numa estante muito alta, ele não consegue alcançar a estante. Como ele não consegue alcançar a estante, das duas uma, ou alguém tem que pegar o livro para ele, ou alguém teria que acessibilizar o local, né, para que esse local tenha uma acessibilidade, aonde a estante dele fique ergonômica, para que ele possa manipular os objetos, inclusive o livro. Isso é o correto, né? Mas se ele tem uma projeção lúcida, olha que bacana que ele pode fazer. Digamos que o local ainda não está acessível. O que ele vai poder fazer? Ele sai do corpo. Como ele sai do corpo de forma lúcida, consciente, ele conhece as funções do corpo espiritual, o que ele faz? Ele pode volitar até a estante. Quando ele volita até a estante, ele consegue olhar o livro e tal, consegue verificar o que contém o livro, o que se trata, né? Ele só talvez não consiga folhear o livro, porque o livro seria um livro físico, né? Mas se o livro estiver aberto, ele pode ler o livro, né? Ele consegue interagir com o conteúdo do livro. Outra coisa, né? Da mesma forma como a gente tem um livro aqui no mundo físico, lá também tem um livro espiritual, né? O livro que foi o quê?
escrito, plasmado, enfim, com a matéria espiritual, lá na cidade espiritual. Então imagina que, além dele poder interagir com o livro físico, né, olhar o livro físico volitando, ele também consegue chegar até uma cidade do mundo espiritual e ler o livro lá, né, porque lá também tem livros, né? Então, numa condição onde o cadeirante não tenha muita acessibilidade física aqui, se ele tiver uma projeção lúcida e consciente, ele consegue sim se dar muito bem em relação a isso. O terceiro e último tópico, né, se você ficou aqui com a gente até essa parte do vídeo, você vai ter o privilégio de acompanhar aí o tópico 3, né, que seria por que uma pessoa fica cadeirante, né? Tem várias hipóteses. Primeira hipótese é o seguinte, imagina que você tenha sido um espírito guerreiro e você foi lá, guerreou, matou muita gente, fez bastante inimigos, aquela coisa toda, tá? Você vai estar com a sua ficha, digamos assim, suja, né? E aí todo mundo lá em cima, lá no astral, vai querer tua cabeça e tal, você vai ser perseguido, né? As pessoas vão querer te torturar também, aquela coisa toda. O que pode acontecer? O plano espiritual pode dar um jeito de fazer com que você encarne aqui, nasça aqui, de uma forma que você tenha mais restrições no mundo físico para que você não gere mais karma, ou seja, que você passe pelo processo de expiação, mas que você não gere mais consequências negativas nem para você mesmo, nem para as outras pessoas. Então uma das possibilidades é, você vai nascer sim, você vai ficar com uma deficiência física, você pode vir a ser cadeirante, você pode ficar numa cama, enfim, né? Para quê? Para que isso te segure mesmo. Você vai ficar num processo de restrição física, onde nessa restrição física você vai ter menos possibilidades de fazer mais karma, né? Fazer mais coisas não nobres aí. Então essa é a primeira possibilidade. Guido, todo mundo que é cadeirante é por causa disso? Claro que não. Isso é só uma das possibilidades. Por isso, quando você encontrar um cadeirante na sua frente, ou quando você passar por um cadeirante, não fica você pensando que isso é castigo, né? Que isso é porque ele mereceu, porque ele fez coisa errada lá atrás. Por quê? Porque, como eu falei, primeiro, isso é uma possibilidade. Não é todo mundo que é cadeirante que é por causa disso, não. Não pode pensar desse jeito porque você não conhece nem a sua própria trajetória evolutiva, né, por causa da lei do esquecimento. Todo mundo que encarna aqui esquece das coisas. Então, se você não consegue nem saber da sua trajetória evolutiva, você acha que você tem o direito de saber da trajetória do outro? Então fica a dica aí para que quando você encontra um cadeirante, por favor, não o julgue, tá? Saiba que ele está vivendo essa experiência, né? Ele está aprendendo com essa experiência. Por conta disso, ele vai tirar uma lição evolutiva em cima disso. Qual? Ele vai avaliar a lição dele com os mentores dele, tá? Quando ele retornar ao mundo espiritual. Segunda possibilidade, o espírito ele pode vir com uma deficiência física para mostrar para as pessoas que, mesmo ele tendo essa deficiência física, ele pode fazer inúmeras coisas. Isso vai acabar sendo uma inspiração para as demais pessoas. Por exemplo, um atleta paralímpico, o jogador de basquete que é cadeirante, o atletismo para cadeirante, né? Tênis para cadeirante, tá, gente? As pessoas que são atletas paralímpicas aí, né? Eles dão um exemplo. Por quê? Porque eles acham, né, inúmeras possibilidades aí para viverem a vida de um jeito muito ativo. Eles conseguem fazer tudo aquilo que a gente faz com as duas pernas e muito mais, e isso acaba sendo uma fonte de inspiração para as demais pessoas que estão reclamando da vida, né? Apesar de estar vivendo essa experiência da cegueira física, eu sou um praticante de Muay Thai, depois eu vou mandar um vídeo para vocês, tá? Eu sou um praticante de Muay Thai, tá? Ou seja, a cegueira física minha não me impediu de procurar um esporte, de fazer o que eu gosto muito de artes marciais. Então, só para vocês terem essa ideia. Então, às vezes, uma deficiência no corpo físico não significa restrição. Significa oportunidade dessas pessoas, de nós, mostrarmos as possibilidades que nós podemos fazer as coisas para que isso sirva de inspiração para as outras pessoas. Terceira possibilidade e última.
que eu vou deixar para vocês refletirem aí. Lembra que eu comentei para vocês da questão da projeção astral? Que o cadeirante ele conseguiria, por exemplo, interagir com um livro. Muitas vezes é feito de propósito para que aquele espírito possa despertar essas faculdades espirituais. Às vezes, uma deficiência no corpo físico meio que dá uma acelerada no processo desse despertar espiritual, porque esse despertar espiritual acaba devolvendo para o encarnado coisas que ele não poderia fazer. Uma deficiência no corpo físico, que para a gente pode parecer uma restrição, acaba acelerando o processo de despertar espiritual. A deficiência é sim uma forma bem eficaz da gente acelerar o nosso processo de despertar espiritual. Desde que, claro, o espírito esteja maduro para isso. Porque se o espírito não está pronto para isso, isso não acontece. Aí fica uma restrição mesmo, aí a deficiência é restritiva mesmo, né? Tanto é verdade que muitas vezes a deficiência é chamada de limitação, né? Ah, fulano tem uma limitação. Por quê? Porque as pessoas associam muito essa deficiência com restrição, né? Mas, quando o espírito está maduro, essa deficiência não tem a função de restringi-lo, mas sim de acelerar o processo dele. Se você gostou desse vídeo aí, eu sei que ficou um pouco longo, deixa o seu like, tá? Compartilhe esse canal e esses vídeos aí que a gente vem produzindo para as demais pessoas interessadas, tá? E eu quero agradecer a presença de todos que estão acompanhando e já acompanham nosso trabalho, e até um próximo encontro. Valeu, gente!